Vamos lá então, pessoal. Nesse terceiro encontro, como nós havíamos falado, a gente vai tentar enfocar a questão da literatura, propriamente dita, iniciando as questões que giram em torno ao problema da filosofia da literatura, enquanto uma obra de arte em específico, né? Portanto, todas aquelas questões que nós já vimos acerca da arte, da obra de arte, elas nos serão uma espécie de paradigma para nós compreendermos melhor a questão da literatura, ao mesmo tempo em que, compreendendo a literatura e as suas problemáticas e a sua dinâmica, a gente pode também compreender melhor o fenômeno artístico, né? E aquilo que foi levantado como problema em relação à obra de arte. Pois bem, no último encontro a gente deixou como problemática a questão central de sabermos, afinal, se uma obra de arte permite ou não que a gente tenha algum conhecimento. E nada melhor para enfocarmos essa problemática do que termos em foco aqui, né, para enfocarmos a questão da literatura e do que significa a literatura para nós, né? Quando a gente fala em literatura, né, tal como a gente começou na questão da arte, a gente deveria perguntar o que é a literatura, né, começarmos com esta pergunta acerca do fundamento do objeto que nós estamos lidando. E quando a gente pensa em literatura, a gente pode resumidamente dizer que nós estamos pensando em uma obra de arte da linguagem, né? Essa me parece uma maneira muito simples e bastante abrangente de conseguirmos definir o que é a literatura, dado que há um problema, um volumoso e extensivo problema acerca de como, afinal, nós poderíamos definir o que é a literatura, né? As mais diversas expressões de linguagem são chamadas de literatura, e seria difícil nós dizermos o que, afinal, é ou não literatura, sem um parâmetro, né, um esquema mais geral e mais universal. E eu penso que dizermos da literatura que ela é uma obra de arte da linguagem nos permite pensar, a partir daqueles elementos que nós vimos do que é uma obra de arte, fazermos essa relação do fenômeno artístico com a linguagem. Portanto, pensemos no que é a linguagem, né? O que significa o fenômeno da linguagem. Diversos estudos, e essa é uma dos estudos mais desenvolvidos hoje em termos de filosofia, né? Nós temos aí a corrente da filosofia da linguagem, a corrente da filosofia da mente, que está relacionada a ela, os estudos acerca da simbólica, do processo simbólico da mente e da origem da linguagem, a arqueologia e a antropologia. Todas essas correntes de estudo, elas têm, de certo modo, enfocado a linguagem como um problema, de tal maneira que hoje se diz que houve uma espécie de giro linguístico na filosofia, a ponto de que todas as questões filosóficas centrais são debatidas a partir da matriz de problemas levantados pela linguagem, né? Portanto, compreender o que é a linguagem, em última análise, ter uma espécie de domínio inicial de todos os problemas em relação aos quais gira em torno a questão da filosofia contemporânea. A linguagem, a gente pode dizer, né, basicamente aqui eu vou me ater a alguns estudos acerca da questão do processo simbólico da mente humana e do modo como a mente humana formula não só as suas representações mentais, mas também dá origem a esse fenômeno que nós chamamos de linguagem. E esses estudos costumam enfocar
pelo menos de uma maneira não categórica, mas também não cética, que a linguagem ela deve ter tido uma origem na cadeia evolutiva dos animais de uma maneira súbita, né? Não há elementos que nos permitam fazer uma averiguação precisa do que significaria um animal qualquer passar, e até nós, né, Homo sapiens, termos desenvolvido a linguagem como um processo. Ao que parece, a capacidade da linguagem nos veio de súbito, surgiu como se viesse de repente, né? Essa é a opinião desde a antropologia de Lévi-Strauss até as pesquisas simbólicas da mente humana em Ernst Cassirer e Susan Langer. O que está em jogo aí é, de fato, compreendermos o que a linguagem traz, né, à tona, o que ela expressa. No momento em que nós nos valemos da linguagem, o que ocorre? Né? Ocorre que nós temos a capacidade, como nós dizemos lá desde o nosso primeiro encontro, nós temos uma capacidade imaginativa de criar determinados símbolos a partir da nossa experiência do mundo e a partir da experiência de nós mesmos no mundo, né? Essas representações que nós temos enquanto capacidade criativa, elas todas dizem respeito ao que nós poderíamos resumir de um modo bastante genérico como símbolo, né? E para diferenciar o símbolo de um signo, a gente poderia dizer que o símbolo ele é conotativo e o signo ele é denotativo. Muitas espécies animais elas são incapazes, né? E aí ainda está em estudo, né, sabermos, afinal, quantas espécies poderiam ter ou não a capacidade conotativa de criar símbolos, mas, ao que parece, essa é uma capacidade distinta dos seres humanos, de tal modo que os demais animais, eles se valem de determinados signos, a ponto que um determinado objeto se refere imediatamente a uma determinada coisa ou situação. E não há ambiguidade nessa denotação, né? Não há ambiguidade nessa referência. Ao contrário da capacidade humana, que desde o início é simbólica. Portanto, a linguagem, em sua origem, nasce a partir de desenvolvimentos de símbolos, né? Os primeiros termos da linguagem, vai dizer o Ernst Cassirer, são nomes de deuses, nomes de entidades divinas, nomes de energias manifestas de tal modo concentradas em determinados fenômenos que nomear aqueles fenômenos passa a ser inclusive uma maneira de controlá-los, né? De se relacionar com eles e de controlá-los, né? De entendê-los. Diríamos hoje de conhecê-los, né? Conhecer para dominar é uma perspectiva que é, sobretudo, contemporânea, né? Os antigos não tinham essa relação com o mundo no sentido de conhecer para dominar, mas sim de conhecer para integrar-se, né? Essa postura de conhecer para se integrar permite ao ser humano utilizar-se da linguagem não só em termos de relação com o mundo, portanto, no momento em que eu nomeio as coisas do mundo, eu me relaciono com elas, mas principalmente para a finalidade de comunicar, né? Ou seja, comunicar determinados aspectos da realidade e determinados sentidos da realidade com os demais seres humanos. Isso coloca de pronto, né, que a capacidade da linguagem e aí a capacidade simbólica que está pressuposta à capacidade da linguagem é uma capacidade comum aos seres humanos. Ela precisa, né, são alguns aspectos, né? Primeiro, ela está pressuposta, essa capacidade simbólica, como sendo própria aos seres humanos. Segundo, ela precisa ser desenvolvida.
e ela é desenvolvida exatamente a partir da linguagem. Portanto, vai ser o terceiro ponto, através da sociabilidade, da socialização, da comunicatividade desses símbolos. Isso coloca para nós uma questão interessante que costuma se levantar, né, sobretudo nesses estudos mais recentes, entre literatura e mito, entre literatura e a prática das primeiras sociedades, das sociedades... eu não gosto muito desse termo, mas eu gostaria que vocês entendessem o que significa exatamente chamarmos essas sociedades de sociedades primitivas, né? Porque o termo primitiva, ao que parece, ela traz a conotação de algo atrasado, de algo superado, e não é isso em larga escala o que nós constatamos quando avaliamos as sociedades antigas, muito ao contrário, eles inclusive tinham capacidades e conhecimentos que nós hoje perdemos, e precisamos reaver de diversas formas. O que está em jogo quando nós dizemos sociedades primitivas é simplesmente dizê-las que elas foram as primeiras, né? Estão nas primícias do nosso desenvolvimento e da nossa relação com o mundo e com nós mesmos. E a capacidade que essas sociedades tinham de criarem mitos, né? O que são mitos? A palavra mito vem do grego mitos, que significa basicamente palavra narração, né? Vai ser muito comum fazer uma oposição entre mito e logos, né, no pensamento grego, nós já vamos voltar a isso, mas para entendermos o mitos, é necessário que a gente entenda sobretudo o conceito de narração. E por isso a narração vai ser relacionada, por isso o mito vai ser relacionado com a literatura, exatamente porque as duas lidam com o conceito com a prática da narração. O que o mito tem, o que o mito faz, né, o que está em jogo na prática mítica, portanto, é realizar por meio da linguagem uma expressividade narrativa de um significado do mundo. O que a antropologia, né, e todos os estudos acerca do mito, nas investigações da religião comparada e das ciências da religião também fazem, é pensar o mito como uma espécie de microcosmo, né, e uma cosmovisão de uma determinada sociedade acerca do seu lugar no mundo, né? O mito ele tem sempre esse papel de ser uma espécie de ordenador, por assim dizer, de uma determinada comunidade, uma determinada sociedade, em face do mundo no qual ela está inserida. E, portanto, dizendo respeito não só ao lugar desses seres humanos no seu espaço e no tempo, mas também o modo como eles devem agir e falar para serem bem-sucedidos em sua existência, né? Existe aí um elemento, portanto, de conhecimento, ou seja, o mito, ele torna possível uma determinada cosmovisão acerca do lugar de uma comunidade no espaço e no tempo, mas ela também torna possível um aspecto valorativo, ou seja, a eleição das coisas que devem ser desejadas e evitadas por uma determinada comunidade, sociedade, no momento em que se deseja ser bem-sucedido na existência, né? Os mitos, como narrativas, portanto, elas alcançam o caráter de arquétipos, porque o que é um arquétipo? Arquétipo é uma espécie de modelo e paradigma de determinadas ações humanas, né? Por isso que a gente costuma dizer que os deuses da mitologia eles são antropomorfizados, né? O que significa dizer isso? Significa simplesmente dizê-los que eles são arquétipos de determinados valores que uma comunidade ou uma sociedade elegeu para si
como sendo dignos de apreciação e, portanto, de serem realizados, e como dignos de serem evitados, né, para que a sociedade sobreviva. O caráter, portanto, mitológico de uma narrativa gira em torno exatamente dessa capacidade conotativa que a mente humana tem de atribuir significado às coisas do mundo. Né? O modo como o mito, ele inclusive antropomorfiza objetos, entidades, aspectos da natureza, fenômenos da natureza, para nós, hoje, pareceria algo primário, mas, se bem compreendido, ela é, de fato, originário, né, primordial no nosso desenvolvimento psicológico. Né? E aí, psicológico, quero enfocar aqui o âmbito da psique humana, de tudo aquilo que compõe a nossa personalidade enquanto seres humanos. E mais ainda, né, o que está em jogo num processo simbólico de desenvolvimento da linguagem é que, embora determinadas representações elas nos venham espontaneamente, né? Nós falávamos isso no nosso primeiro encontro, acerca de uma dupla capacidade que a imaginação tem de ser, primeiro, uma criação de imagens espontâneas a partir das percepções que nós temos das coisas do mundo, mas também, em segundo lugar, uma atividade criativa da nossa mente, a ponto de nos possibilitar o fantasiar, ou seja, a livre criação de imagens que, por vezes, não tem lastro na realidade, né? Não teria uma referência direta, por assim dizer. É isso que nós chamamos de uma falta de referência direta, né? Ou quando nós dizemos que algo é fictício e que não é real, nós queremos dizer que ele é uma livre criação da imaginação, né? Ou seja, existe, portanto, uma atividade em nós que é espontânea e outra que é consciente. Né? A capacidade que nós temos de criatividade, ela vai ter como base a espontaneidade do outro elemento que deriva, portanto, se espontânea, né? Deriva de uma condição inconsciente da mente humana. Nós não temos plena consciência de todo o processo envolvido na criação das imagens, percepções, a partir da nossa vivência do mundo. O que fica claro desde logo é que essas percepções que nós temos acerca das coisas do mundo e, portanto, o conjunto das imagens que a mente espontaneamente cria a partir das nossas vivências, elas são em muito maior número do que aquelas que nós criamos conscientemente. Portanto, a capacidade, a gente poderia dizer que a capacidade inconsciente de representação, ela é muito mais ampla e muito mais abrangente e, portanto, ela é, em última análise, o fundamento da nossa capacidade consciente de criar símbolos e de comunicá-los. Eu disse que eu voltaria ao aspecto da oposição entre mitos e logos, porque o logos, enquanto um certo desenvolvimento da linguagem humana, ele é, na verdade, uma especificação do mitos. Né? Quando nós pensamos a sociedade e uma cultura como se desenvolvendo inicialmente através de um fazer mitológico, né? Todas as comunidades têm o seu conjunto de narrativas mitológicas que lhe dão sentido e lugar no mundo. E nós vemos no pensamento grego a forma como ele vai desenvolvendo a sua capacidade simbólica a ponto de criar o que hoje nós chamamos de logos, ou seja, o tipo do discurso racional, o tipo do argumento lógico,
né? Isso é um desenvolvimento que, embora seja explicado no contexto da sociedade grega, ele tem um caráter na mente humana que é importante de nós avaliarmos, né? E que diz respeito ao fenômeno estético e à apreciação da obra de arte, que eu acho central para compreendermos se, afinal, uma obra de arte ela gera e provoca e possibilita conhecimento ou não. Porque se nós dizemos que a produção simbólica da mente humana ela é muito mais abrangente e, portanto, muito mais fundamental naquela sua dinâmica que é inconsciente e espontânea, isso significa dizer que a atividade consciente, não só do desenvolvimento criativo, né, de determinadas representações mentais que nós criamos por livre fruição, como a obra de arte, não só elas são reduzidas, mas como também a atividade do Logos, né? Sobretudo a atividade do Logos, mais ainda a atividade do Logos. Isso por quê? Porque o que configura a atividade do Logos é retornar à capacidade e aí uma capacidade que nós diríamos primitiva, animalesca até, né, de fazer com que as coisas sejam signos e não símbolos. Ou seja, é próprio do discurso racional, argumentativo, que ele tenha uma referência direta, né, que ele seja referencialmente preciso e claro, e não equívoco nem ambíguo, né? O que a arte tem de diferente, portanto, desse tipo de discurso, é que ela é, por assim dizer, necessariamente ambígua. E aí a gente não precisaria dizer que a ambiguidade é sinônimo de equivocidade. O que está em jogo aqui, nessa dicotomia entre o mitos e o logos, é pensarmos, sobretudo, num estreitamento de significado. A diferença do discurso racional para o discurso artístico, né? E aí pensando os dois em termos de criação consciente da mente humana, portanto, duas capacidades que o ser humano tem de utilizar-se da linguagem, o que nós podemos dizer é que a linguagem artística do mito ela é muito mais abrangente por ser exatamente ambígua. Ao passo que o logos, né, enquanto argumento racional, enquanto estreitamento de significado, torna o seu referente muito mais claro, muito mais preciso, eliminando as ambiguidades que giram em torno da nossa linguagem comum e do nosso pensamento espontâneo. Percebam, portanto, que essa dicotomia entre logos e mitos, ela, embora tenha um aspecto de favorecer o conhecimento, na medida em que a gente precisa entender conhecimento como a possibilidade de não só sabermos que sabemos, né, mas de conseguirmos, exatamente porque sabemos que sabemos, reproduzi-lo e, portanto, justificá-lo, né, vai dizer o pensamento antigo desde Platão, que conhecimento é uma opinião verdadeira, mas justificável. Ou seja, não é suficiente que eu tenha simplesmente uma opinião verdadeira, é necessário que eu saiba justificá-la. Portanto, o conhecimento é sempre um saber que se sabe, é sempre ter consciência, não só de um dado, de uma informação, de uma opinião, mas a capacidade que nós temos de justificá-la. Isso, como nós apontamos na última aula, aproxima a questão do juízo estético da questão do conhecimento, na medida em que o juízo estético, vai dizer o Kant, não é apenas o parecer de uma determinada opinião de um espectador acerca daquilo que para ele é ou não apreciável. Se a gente pudesse aumentar esse subjetivismo, né, e colocá-lo no âmbito da sociedade,
como faria, por exemplo, uma perspectiva mais relativista. Nós poderíamos dizer que o que é apreciável para toda uma comunidade, para toda uma classe social, para toda uma cultura, pode não ser para a outra, né? Esse subjetivismo ele pode ser ampliado, né? Não necessariamente precisa ficar preso à questão individual, mas o que está em jogo aí é o seguinte: o juízo estético ele não é necessariamente circunscrito a determinante de apreciação particularizada, mas ele orienta-se em vista de uma universalidade. E essa universalidade vai ser dada, portanto, à capacidade que ele tiver de justificar a sua apreciação, de justificar a sua avaliação, o valor que está dando a uma determinada obra de arte. Isso aproxima o juízo estético do conhecimento, exatamente porque saber justificar é conhecer. Portanto, aquele que consegue, em certa medida, justificar a sua apreciação estética, sabe, em última análise, o que é, afinal, apreciável ou não numa obra de arte. Mas além desse caráter epistemológico, por assim dizer, que nós deveríamos tributar a um crítico de arte, né? Portanto, se alguém é um crítico de arte porque ele consegue justificar os seus juízos de apreciação em relação a uma obra de arte, ele, portanto, conhece isso que dá valor a essa obra. Além desse aspecto epistemológico, que nós poderíamos dizer que está embutido em todo juízo de um crítico de arte, existe um outro que é aquele mais abrangente, que significa, que diz respeito muito mais ao espectador em geral, né? Ou seja, o tipo de conhecimento que nós poderíamos obter simplesmente pela experiência estética, simplesmente pela relação com a obra de arte. O que está em jogo nesse caso seria, portanto, a capacidade que nós teríamos de obter um conhecimento, ou, melhor dizendo, uma opinião direta e clara acerca daquilo que a obra de arte está apresentando. E nesse ponto, a gente percebe que os problemas aumentam, né? Como nós falamos, é próprio de uma obra de arte ser ambígua, exatamente por tal como, né, a capacidade mítica de criação da mente humana, ela gera em torno da saturação de significado, né, da amplitude de significação que os objetos contidos na narração eles acumulam, o que impede, em última análise, uma precisão, né, com relação àquilo que a arte ou não está querendo dizer. Mas, mais do que isso, o processo significativo de experimentação de uma obra de arte diz respeito, inclusive, à capacidade simbólica do espectador, não apenas da obra de arte impressa, né, tal como o artista imprimiu na obra de arte. O que está em jogo aqui, portanto, é uma dupla atividade da imaginação, uma dupla atividade da simbolização humana. De um lado, a simbolização do artista, ou seja, aquele que teve, a partir do livre jogo das suas faculdades, a intenção de imprimir um significado determinado ou uma multiplicidade de significados determinados a uma criação sua, e de um outro lado, um espectador que vai ter um outro conjunto, às vezes semelhante, às vezes diferente, de significações, que fará com que esta obra de arte, que está no intermédio, né, que está mediando a relação entre artista e espectador, gere nele, inclusive, possibilidades de significações que o artista não tinha pensado. É muito comum nós vermos interpretações de determinadas obras de arte feitas por críticos de arte, no qual o artista sequer pensou na possibilidade de que ele estivesse dizendo aquilo, né? Estivesse expressando aquilo, estivesse significando aquilo. Exatamente porque a obra de arte, enquanto autônoma, né, portanto, enquanto uma criação por si só simbólica, né,
não, portanto, reduzida em termos de significado, mas exatamente ampla em termos de significado, ela vai provocar possibilidades de interpretação que o próprio artista sequer poderia ter imaginado. E a recíproca também é verdadeira, né? O artista pode ter impresso um conjunto de significações que alguns espectadores sequer poderiam ter imaginado. Mas vejam, nessa relação entre artista e espectador, o ponto central da obra de arte está, portanto, no caráter simbólico que ela acumula, né? Uma obra de arte, ela será tão mais valorosa quanto mais ela for capaz de reunir significações valorosas, apreciáveis a uma determinada cultura. Esse conjunto de apreciações e de valorações que uma obra de arte acumula está necessariamente vinculada à capacidade que nós temos de representação mental e, portanto, de criação de linguagem. E quando nós dizemos que uma literatura é uma obra de arte da linguagem, no fundo nós estamos querendo dizer que na literatura a linguagem alcança uma amplitude de significações tal que ela se torna uma matriz de vivências estéticas, tanto à medida do desejável, né? Pela intencionalidade do artista, quanto por aquilo que o espectador é capaz de captar, é capaz de apreciar. Nesse ponto, né, me parece que falar sobre conhecimento a partir de uma obra de arte não necessariamente estará relacionado ao tipo de conhecimento lógico e, portanto, argumentativo e racional que nós conferimos ao tipo de justificativa do crítico de arte, né? O tipo de conhecimento que uma obra de arte pode nos oferecer é aquele mesmo que nós poderíamos obter através de uma experiência intensa de percepção, né? Ou seja, se é a percepção que está na base de toda a nossa capacidade de compreensão e de produzir conhecimento, sendo, portanto, o conhecimento racional uma espécie de aperfeiçoamento dessas percepções, uma espécie de especificação e de esclarecimento dessas percepções que nós temos, e aí, claro, sempre um processo consciente de avaliar e de processar essas percepções. O que nós conhecemos a partir, portanto, de uma obra de arte é apenas a potencialização de vivências, de uma intensificação de vivências. O que o artista nos oferece, na medida em que ele nos oferece uma obra de arte significativa, é, de fato, um exercício da imaginação. E se nós pensamos, portanto, que a razão trabalha em cima da imaginação, ela trabalha sempre sobre a imaginação, né? Dado que as percepções elas se transformam em representações mentais criadas pela imaginação, e são essas representações mentais que vão ser elaboradas conceitualmente pelo discurso racional. O que a obra de arte nos oferece, portanto, é uma intensificação dessas representações mentais, dessas significações possíveis. O que nós poderíamos dizer, utilizando aqui uma frase da Susan Langer, é que uma obra de arte ela é uma matriz de conhecimentos, ela é uma matriz de cognições, ela é uma espécie de energia propulsora de novas experimentações capazes de favorecer novas reflexões racionais e argumentativas.
né? Nesse ponto, se o discurso racional ele parece claro e preciso, exatamente porque ele delimita e limita, portanto, as significações, uma obra de arte, ela amplia as significações. E ao ampliar essas significações, aumenta enormemente a capacidade de nós refletirmos, portanto, de flexionarmos, né, o discurso argumentativo e racional sob focos e enfoques que nós ainda não tornamos possíveis, né? Nesse sentido, uma obra de arte ela seria uma espécie de favorecedora do conhecimento, mas só nesse aspecto, né? A gente não poderia dizer que é possível um conhecimento científico de uma obra de arte, porque no modo como logos e mitos se colocam, portanto, no modo como uma narrativa simbólica e um discurso racional eles se opõem em termos de ampliação e de redução da significação dos seus termos, torna-se praticamente impossível pensarmos num conhecimento racional, portanto, num conhecimento científico de uma obra de arte. O que não invalida pensarmos na capacidade de produzir conhecimento a partir de uma experiência artística, né? Quer seja pela justificativa oferecida a partir dos juízos estéticos dos críticos de arte, quer seja a partir da própria fruição artística, na medida em que uma obra de arte ela se torna uma matriz de novas cognições, portanto, um combustível, né? Uma propulsora de novas intelecções e de novos conhecimentos. Há um elemento aqui importante que nós vamos voltar no nosso último encontro, quando nós formos falar do que significa um juízo crítico acerca da literatura e de como a gente pode compreender melhor a obra de arte literária. O que fica claro desde logo é, ao mesmo tempo, a maneira simbólica que o artista faz uso da linguagem no momento em que cria uma obra de arte literária. E dado que a nossa capacidade simbólica ela tem duas expressividades inerentes a ela, aquela que nós chamamos de inconsciente e espontâneo, e aquela que nós chamamos de criativa e consciente, numa obra de arte todas as duas estão implicadas. É por isso que nós encontramos, às vezes, elementos numa obra de arte literária que sequer o artista, o poeta, o escritor havia imaginado poder ser significada a partir da sua obra. O que está em jogo aí, portanto, é uma espécie de lusco-fusco, né, de significados entre aquilo que o artista pretende, aquilo que o escritor pretende comunicar, pretende dizer, pretende significar, e aquilo que ele acaba significando e dizendo no momento em que cria a obra de arte literária. Então é isso, gente, o que eu queria que a gente pensasse hoje acerca do fenômeno estético da obra de arte literária, o que nós podemos pensar quando dizemos que a literatura é uma obra de arte da linguagem. Portanto, é necessário compreender a linguagem em termos de representação simbólica, e representação simbólica enquanto duplamente determinada, quer seja por uma atividade inconsciente e espontânea, quer seja por uma atividade criativa e consciente. As duas estão implicadas tanto no fazer mítico das sociedades primitivas, quanto na capacidade dos artistas de criarem, a partir da linguagem, as suas narrativas. O que configura essencial, né, numa obra de arte literária é de que maneira a narrativa ela é capaz de ser significativa para nós. Portanto, a capacidade que ela tem de ser experimentada esteticamente a partir da sua simbólica. No nosso último encontro, nós vamos tentar precisar melhor essa classificação da literatura a partir daquilo que nós chamaríamos de uma crítica literária, portanto, dos juízos estéticos de avaliação de uma obra literária.
Até lá, então. Um abraço a todos.